Opa, professor Felipe, e nessa aula aqui a gente vai aprender um dos métodos que eu uso para interpretar os sinais do mercado. Porque depois que você começou a medir, a dar uma olhada, a colocar ali os seus sensores, ou sintonizar as antenas, né, do radar, você vai ter que começar a interpretar esses sinais. E aqui eu vou te passar uma forma que eu utilizo, é uma forma que eu penso para que eu possa medir isso daqui, que é essa curva aqui. Vamos lá então. Então vamos lá desenhar mais um dos gráficos. Eu adoro desenhar gráfico. Então vamos lá. Imagina que a gente tem aí duas retas, um gráfico aí cartesiano, desculpa, e que você tem aí uma distribuição estatística. Essa é a distribuição estatística, a curva de Gauss. Se você nunca ouviu falar nisso, não tem problema, esquece dessa palavra que eu falei. Mas vamos lá. Eu vou dividir essa distribuição, essa curva aqui, em alguns segmentos, tá bom? São esses segmentos aqui para que você possa entender. E é claro, aqui no eixo vertical eu tenho o eixo do dinheiro, então quanto mais alto, mais dinheiro eu tenho, e na outra faixa, no outro eixo, eu tenho o tempo. E que esse ciclo, né, esse tempo aí, ele pode durar anos ou meses, ou dias, sei lá, tá bom? Então imagine então que a gente vai começar aqui na nossa primeira parte da curva. Se você perceber ali, se você ver a área dela, é uma área pequenininha comparada à área do meio, tá certo? Então no comecinho dessa curva, e inclusive essa curva é a curva de adoção de tecnologia, de qualquer tecnologia, é assim que funciona, e aqui eu vou te explicar o porquê. Sempre no início dessa adoção tem poucas pessoas, tá certo? Ou tem pouco dinheiro, poucos, o mercado ainda é pequeno e ainda tem um pessoal ainda que a gente chama de entusiastas. São pessoas que acharam aquela tecnologia legal, pô, bacana. O negócio está começando a formar uma pequena comunidade, uma coisinha ali, mas não tem muita oferta, tá certo? Você pode ver que tem algumas tecnologias, algumas linguagens de programação que são assim, tá certo? Ainda elas não engataram, né? Ainda elas não têm uma demanda forte, ok? Só que daí nessa curva, depois que a gente passa um tempo, a gente começa a perceber que vão ter aquelas pessoas que são visionárias. Pegaram os trabalhos, pegando no bom sentido, o trabalho dos entusiastas, né, e começaram a entender que aquilo que os entusiastas começaram a utilizar faz sentido. É o que a gente chama da subida da curva, ou o início dessa onda. É o início da onda para você começar a ficar na crista dela. E qual que é a crista dela? A crista delas são formadas por pessoas pragmáticas, ou seja, aquelas pessoas que, sim, eu não vou colocar uma coisa aqui que é uma coisa que saiu agora do forno, mas eu entendo que é uma coisa relativamente nova que resolve o meu problema. Essa é o ápice da curva, é a crista da onda que a gente fala. Só que essa onda, uma hora ela vai passar e agora ela vai começar a descer. Então, os mais conservadores vão começar a adotar, mas a tecnologia, a demanda, né, disso aí já está caindo. Consequentemente, se você integrar essa curva, você vai ver que tem menos área ali. E depois vão vir os céticos, que é aquele, né, o ver para crer. Né? Eu só aplico aqui na minha empresa, eu só uso essa tecnologia se passou por um mercado, né? Todo mundo está usando, o mundo inteiro agora usa. Só que dependendo da curva onde você tiver, por exemplo, se você tiver nos entusiastas, claro, que não há garantia nenhuma, não é toda a tecnologia que passa dos entusiastas para os visionários. Inclusive, eu não coloquei nesse gráfico, mas o pessoal comenta que aqui tem um abismo, né? Tem um monte de coisa que cai ali dentro, que nem todo que é produzido, claro, é adotado, e consequentemente nem tudo que é produzido então passa por essa curva. Tem coisas que morrem antes disso. Só que a vantagem é que se você for entusiasta e você pegar no comecinho ali do visionário, você vai começar a pegar a curva, né? Você vai começar a pegar a crista da onda, você vai começar a querer surfar naquilo lá. E quando você sair lá do outro lado, que é no caso da adoção dos conservadores e dos céticos, você ganhou dinheiro, ok? Diferente de você pegar, né, normalmente aí na etapa do cético. Você vai pegar no final do mercado, não interessa mais. É melhor você deixar esse mercado, esse nicho de fora e procurar outro nicho que talvez você esteja ali no pragmático ou no conservador. Legal? Então vamos lá. Os entusiastas, então. Então, o que você vai começar a procurar esses sinais? Você começar a procurar em sites de tecnologia, de notícias de tecnologia. O Reddit, por exemplo, é um bom site
pessoas postam coisas lá, um site americano. Você vai verificar algumas conversas entre amigos, então é interessante você fazer um network, uma rede de amigos aí, programadores. De repente, se não tem na sua cidade, você se afilia aí num grupo de Facebook qualquer, um grupo sério, tá certo? Curiosidades na internet também é interessante de achar. Então, esses entusiastas vão começar a criar coisas meio que não tem tanta aplicação ainda comercial, mas você começa a perceber que aquela tecnologia tem potencial, tá certo? Então, os visionários, o que eles vão começar a fazer? Vão começar a fazer projetos experimentais, eles vão começar a criar startups, que são empresas que são inovadoras, criam, né, você já viu o perfil, criam produtos aí que ainda dificilmente tem aí no mercado. Você vai começar a ver que vão começar a sair também treinamentos na área. Por exemplo, a tecnologia Xamarin, por exemplo, desculpa, meu inglês é péssimo, mas enfim, é uma tecnologia que a Microsoft criou agora para aplicações mobile, tá certo? Então, um chamarinho bastante interessante por conta disso. Os pragmáticos, você já vai começar a ver uma quantidade de ofertas de emprego razoáveis, adoção de empresas, empresas de maior porte, e casos de sucesso também. Com Ruby on Rails foi assim. Hoje, por exemplo, o Ruby on Rails já está sendo adotado pelos conservadores. Por quê? Porque já passou por essa questão. Mas voltando aqui, adoção em grandes empresas, projetos ainda maiores e as notícias não vão ser mais novidades. Aqui você vai começar a perceber que não interessa, porque para a mídia é interessante ela ganhar audiência, e ela ganha audiência criando coisas que as pessoas não sabem. É aquela brincadeira que eu faço. Imagine você fazer todo um jornal, fazer uma cobertura jornalística de uma rotina de um escritório de contabilidade. Não vai ter graça nenhuma. Por quê? Porque todo mundo já sabe. Ou então um consultório médico de idosos, né? Então entra lá o velhinho lá, oi doutor, hoje eu vim falar. Não, não faz sentido. Quando eles fazem isso, eles colocam alguma coisa lá. Pronto socorro 24 horas, que é aquele negócio louco, né? Já imagina. Então, na tecnologia é a mesma coisa. As notícias não vão ter mais tanta novidade assim, não tem graça. Vai falar, hoje nós vamos falar aqui do comando if. Essa é uma notícia, né, do comando if. Não, foi notícia anos atrás, agora não é mais notícia. E os céticos, como é que vai acontecer? Não vai se falar muito, as ofertas de emprego vão ser mais para manutenção, e agora existe uma coisa melhor, que é aquela coisa que você vai começar a estudar. Legal? Então, como eu comentei, é interessante você pegar ali da parte pragmática para frente, porque o entusiasta ainda você tem que gastar muita energia. É aquela questão, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Então, é difícil um pouco, eu entendo que é difícil acertar, mas é bom você pegar na parte pragmática da coisa, tá bom? Então, o que você vai fazer agora, então, no nosso diário de bordo, identificar e compartilhar com a turma alguns sinais de tecnologia que você já viu ou que está vendo nesse momento. Claro que quanto mais para a esquerda da curva, melhor, mas se você já viu alguma parte cética, que você fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, aqui está uma lista de nichos da qual você deve evitar. Então, coloca lá os sinais que você já viu, que você acredita ter visto. Bacana? E compartilha lá na nossa área de diário de bordo. Então, bacana? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima então. Um abraço. Tchau, tchau.